Bom, gente, tudo bom? Aqui é o professor Rigoberto, professor de Física, e vamos aqui demonstrar o conceito de campo elétrico. É uma pequena videoaula só para que vocês conheçam esse conceito, tá bom? Eu não tenho aqui o material tecnológico adequado, mas vamos tentar fazer aqui pelo celular mesmo. Tudo bem? Então é o seguinte, toda carga elétrica, ao em volta dela tem um campo, né? Então, se eu tenho aqui uma carga positiva, ao em volta dessa carga positiva aqui eu tenho um campo elétrico. Estou demonstrando aí pela essa parte vermelha. Então, para eu saber se aqui vai existir um campo, eu vou colocar uma carga de prova, essa carga aqui minúscula aqui. Tanto eu vou ter uma carga positiva como uma carga negativa, uma carga teste. E nós sabemos que quando eu tenho cargas de mesmo sinal, positivo com positivo, vai ter uma força de repulsão. Se eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa, eu tenho uma força de atração. Tanto faz para a carga positiva, como também para a carga negativa. Então aí eu estou demonstrando que cada carga ao seu envolto tem um campo, seja ela positiva ou seja ela negativa. E para nós calcularmos, esse campo elétrico vai ser a força elétrica dividido pela carga de prova ou a carga teste. Tudo bem? Então tá aqui nós demonstramos aqui essa equação que nós vamos utilizar. Ora, mas para eu saber como é que é o vetor campo elétrico, eu estou definindo aqui esse vetor campo elétrico, um vetor E. Estou apontando ele para a direita. Tá certo? Então, se eu tenho esse vetor campo elétrico para a direita, e se eu colocar uma carga de prova positiva nesse campo elétrico, o que é que vai acontecer? Eu vou olhar para a equação aqui da força elétrica e tenho positivo. Então, se o vetor é positivo, o vetor campo elétrico é positivo, é porque o vetor força também vai ser positivo e eles vão apontar para o mesmo sentido. Agora, se eu tenho um campo elétrico apontando para a direita e colocar uma carga de prova negativa, venho para a forma e vejo que o vetor força elétrica vai apontar no sentido oposto, porque aqui vai ser um negativo, né? Se o vetor campo elétrico é para a direita e eu colocar e multiplicar esse cara por um negativo, o vetor resultante vai ser o sentido contrário. Então, eu vou ter a força no sentido contrário ao vetor campo elétrico. E aqui nós temos uma conclusão, que é importantíssimo para você quando for estudar campo elétrico. Ó, se a carga de prova for positiva, tanto o vetor campo elétrico como o vetor força elétrica, eles vão apontar para o mesmo sentido. Carga de prova positiva, campo elétrico e força elétrica, mesmo sentido. Agora, se a carga de prova for negativa, o campo elétrico e a força elétrica, os vetores campo elétrico e força elétrica, eles vão apontar em sentidos opostos. Carga de prova negativa, campo e força, sentidos opostos. Beleza? Então vamos aqui. Nós já vimos que, toda carga geradora de campo vai ter um campo ao seu redor. E aqui nós vamos ter uma conclusão importantíssima. Nós vimos lá no começo que carga de mesmo sinal, a força está representada aqui de azul. Ela aponta no sentido de repulsão. E se a carga for negativa, positivo e negativo, a força é o que? De atração. Ora, e nós sabemos que se a carga de prova for positiva, força e campo, a força representada aqui por azul e o campo aqui representado de preto, eles vão apontar no mesmo sentido. Foi o que nós vimos aqui, ó. Se a carga de prova for positiva, campo e força no mesmo sentido. Agora, se a carga de prova for negativo, força e campo apontam em sentidos opostos. Tanto faz para a carga geradora positiva, ou você vai ver aqui para a carga geradora negativa. Tá certo? Estou apontando aqui. Então percebemos uma coisa aqui importante, ó. Se a carga geradora é positiva,
nós percebemos aqui que o campo está apontando para onde? Para fora, tá certo? Agora, se a carga geradora for negativa, nós percebemos aqui que o campo está apontando para onde? Para dentro, tá certo? Para dentro. Então, nós chegamos numa conclusão importantíssima. O que é essa conclusão importantíssima? É o seguinte: quando a carga é positiva, as linhas de campo elétrico elas estão saindo da carga. Quando a carga é negativa, as linhas de campo elétrico estão chegando na carga. Então, se ela é positiva, eles estão divergindo da carga, as linhas de força do campo elétrico estão divergindo da carga. Se ela for negativa, as linhas de campo estão convergindo para a carga. E para calcularmos esse campo elétrico, você vai utilizar a constante de Coulomb, a carga geradora dividido pela distância, a distância entre essas linhas aqui, ó, essas ao quadrado. Sabemos que a constante é dada por esse valor aí. 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. No sistema internacional de unidade, o campo elétrico ele é dado por Newton por Coulomb. Beleza? Outro campo importantíssimo para a gente estudarmos é o campo elétrico uniforme. Como é que é esse campo elétrico uniforme? Eu tenho que ter duas placas paralelas. Essas duas placas estou representando aqui de vermelho, uma positiva e a outra negativa. Sabemos que se a carga for positiva, as linhas de campo estão saindo. Se ela for negativa, as linhas de campo estão chegando. Então, se eu tenho uma placa carregada positiva, as linhas de campo que eu estou representando aqui pela cor preta estão saindo dessa placa e estão chegando naquela placa negativa. Beleza? E o que é mais importante aqui do campo elétrico uniforme é que qualquer região dentro dessas placas paralelas aqui, esse campo ele vai ter o mesmo valor. Ou seja, o campo E1 é igual a E2, que é igual ao campo E3, que é igual ao campo E4. Ok? E aqui eu vou dar aqui um pequeno exemplo. Ó. Digamos o seguinte: eu tenho uma carga aqui gerando um campo. Esse campo está sendo gerado nessa região aqui, em Q1 e em Q2. E eu percebo o seguinte, ó, que tanto na carga Q1 como na carga Q2, esse campo está saindo dessa carga Q aqui que está gerando esse campo. Pergunta-se o seguinte: qual é o sinal da carga Q maiúsculo, o sinal da carga Q1 e o sinal da carga Q2? Nós vamos só descobrir se elas são positivas ou se elas são negativas. Como é que nós vamos saber? Vamos saber a relação de vetores, né, e de linha de força de campo elétrico. Primeiro vamos aqui. Se esse campo está saindo dessa carga Q, é porque ela é o quê? Ela é positiva. Agora olhe para esse cara aqui, Q1. Campo e força não tem sentidos opostos, então ela é o quê? Negativa. Tá ok? E aqui vamos perceber, ó, que campo e força tem o mesmo sentido. Ou seja, essa carga Q2 ela é positiva. Beleza? Outro exemplo aqui é com relação a aquela formazinha que vimos no começo dessa aula. Então eu quero saber aqui, ó, qual o valor de um campo elétrico de uma força de 5 N e uma carga de 2 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Então, para eu calcular o campo, é a força dividido pela carga. A força vale 5 N. A carga 2 vezes 10 a menos 6. Quando eu fizer essa operação aqui, eu vou ter 2,5 vezes 10 a menos 6. E a unidade de campo é N por Coulomb. Beleza, galera?
Então, isso aqui é só um pequeno vídeo, né, introdutório sobre campo elétrico, tá certo? Obrigado. Então aqui, galera, recapitulando, fazendo uma breve revisão do que vimos. Quando a carga de prova é positiva, campo e força têm o mesmo sentido. Se ela for negativa, campo e força têm sentidos opostos. Isso é o vetor campo elétrico e o vetor força elétrica. A direção deles sempre serão as mesmas. Essa é a forma para calcularmos a intensidade tanto da força como do vetor campo elétrico. Agora, se eu estou falando de uma carga que está gerando campo, se essa carga for positiva, as linhas de força do campo estão saindo dela. Se ela for negativa, as linhas de força do campo estão chegando nela. Ou seja, carga positiva sai dela o vetor campo elétrico, as linhas de força do vetor campo elétrico, carga negativa chega nela as linhas de força do vetor campo elétrico. Carga positiva, as linhas de força é divergente, carga negativa, as linhas de força é convergente. E aqui está a forma para calcularmos a intensidade do vetor campo elétrico. É a constante de Coulomb, o valor da carga geradora dividido pela distância ao quadrado. Qual a distância? A distância entre essas linhas aqui, ó. Perto dessa carga aqui, as linhas de força serão sempre maior do que mais afastado delas. E aqui, o campo elétrico uniforme. Eu tenho duas placas paralelas, uma positiva e a outra negativa. Na placa paralela sai o campo elétrico. Não é isso? Na carga positiva sai o campo elétrico e na placa negativa chega o campo elétrico. E esses campos aqui eles têm a mesma intensidade. Abraço.